No dia 26 de abril de 2022, Richard Maid, de 53 anos, mandou uma mensagem à esposa dizendo que voltaria para casa mais cedo. Horas depois, Jennifer Maid encontrou o carro do marido na garagem, junto com suas chaves e carteira. Mas Richard não estava lá. Durante meses, Jennifer conviveu com o mistério do desaparecimento, enquanto a polícia realizava buscas infrutíferas, mesmo utilizando cães farejadores. O mistério só foi desvendado em 11 de dezembro, quase 8 meses depois, quando Jennifer, ao procurar enfeites de Natal em um armário escondido sob a escada, descobriu os restos mumificados do marido. Um espaço remodelado e de difícil acesso ocultava a trágica verdade. Richard havia tirado a própria vida dentro do local em que ambos chamavam de lar, enquanto a casa, marcada por um forte odor que foi atribuído a problemas de encanamento, guardava um segredo sombrio. Como um cadáver pôde permanecer despercebido por tanto tempo dentro de casa, mesmo após buscas policiais com cães farejadores? Por que os sinais de alerta, como um odor forte e um espaço peculiarmente remodelado, não despertaram suspeitas? Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo o meu querido professor Leonardo. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, adoro voltar aqui. E o meu querido perito e muito amigo do canal, Sérgio Hernandes. Obrigado, Carla, pelo convite. O nosso chileno sequestrado, que virou brasileiro de coração aqui, está conosco, o grande perito. Gente, a gente vai trazer o caso do Richard Maid, que é um homem de 53 anos, gente, um caso bárbaro, que foi encontrado 8 meses depois em estado de mumificação dentro da sua própria casa. O que acontece? Em 26 de abril de 2022, esse homem desaparece, né? A sua companheira na época vai prestar queixas para a autoridade policial nos Estados Unidos. Ele morava na cidade de Troy, no estado ali de Illinois, dizendo que o seu companheiro havia desaparecido. Ele tinha filhos, ninguém sabia desse companheiro, e a polícia esteve na casa do Richard algumas vezes, cumprindo inclusive mandado de busca. Fizeram buscas e nada foi encontrado, nada foi encontrado. Passado um tempo, né, o que a companheira dele relatava é que ela sentia um cheiro muito forte, um odor desagradável que poderia ser de um encanamento, de um esgoto, mas nada demais, só que esse cheiro não ia embora. Vinha e voltava, a gente estava ali com aquele cheiro. E o que acontece? 8 meses depois, encontraram o corpo deste homem mumificado. E aí, o que acontece? No dia 11, né, de dezembro daquele mesmo ano, ela vai procurar enfeites para montar a árvore de Natal, que estava ali embaixo da escada. E por um feixe de luz, ela vai se dar conta de que está vendo ali restos mortais, restos do homem. E é assim que o Richard é encontrado. As informações que nós temos é que o Richard era acumulador. Por isso temos aqui nosso querido professor Leonardo para nos explicar, né? Porque também é um transtorno, né? Você acumular e acumular. E assim, tem algumas dezenas de programas que tratam sobre esse assunto, é bastante sério. Nos Estados Unidos, essa questão de acumuladores é bastante grave, porque as pessoas vão vivendo não só com o acúmulo de coisas, mas com o acúmulo de lixo. E não é fácil de lidar também com essas pessoas, porque elas vão criando ali, né, links com aquilo, você
arrumar a casa de um acumulador é praticamente como se você estivesse matando ele. Ele não gosta que você mexa em absolutamente nada. Nós tivemos aqui até pouco tempo atrás o conhecimento da mulher, né, que se mantinha numa casa aqui em Higienópolis em estado de acumulação total, né? Veio à tona tudo isso. E vamos conversar aqui muito também com o nosso perito para explicar como que a polícia não encontra esse corpo, porque a gente sabe que um corpo em estado de putrefação vai emitir odores que são muito característicos e não são só ruins, são extremamente desagradáveis. E já vou deixar aqui de antemão que temos também um vídeo do Dr. Sami, o fera, né, um grande médico legista, que vai nos explicar também esse processo aí todo de mumificação. Mas é bizarro. E antes de passar para o professor Léo, vou começar aqui com o meu querido perito, Sérgio Hernandes. Sérgio, a mulher conviveu durante 8 meses com um cadáver dentro de casa. Exatamente, Carla. O que se tem de informação desse caso? Que ele estaria num armário debaixo da escada, certo? E essa casa teria passado por uma remodelação. Então, o acesso para esse armário não era pelo corredor, era por outro armário, certo? Que estaria no quarto. E esse armário nunca foi investigado, né? Nunca foi examinado. Jennifer, que era esposa do Richard, ela até fala, eu até esqueci desse local. Então, por 8 meses, ela sentia um cheiro, mas ela atribuía esse cheiro ao quê? Esgoto. Ela fala que ela, em casa, tinha 4 cachorros e um gato, então ela falava assim, eles fazem suas necessidades, isso gera um cheiro, né, forte. Mas ainda, eu acredito que o que acabou mascarando um pouco é o fato de ser acumulador. O Richard era acumulador. Então, nós temos ambientes, né, que muitas vezes você vai ter talvez alguma degradação de material orgânico que vai gerar esse tipo de cheiro. A polícia, de fato, ela esteve no local, como você bem fala, 3, 4 vezes. E não só a polícia, eles estavam com cais farejadores. Então, houve, no caso, uma investigação para tentar procurar por Richard, certo? Agora, o que eu acredito um pouco, existe uma contradição de informações. Quando você fala em mumificação, e o Dr. Sami vai explicar de forma muito mais prolífica e aprofundada, quando acontece a mumificação? Quando você tem uma desidratação rápida do cadáver. Ou seja, você evita, no caso, que as bactérias, as enzimas, possam degradar o tecido biológico, que seria, em tese, o início da putrefação e o início do cheiro, do mau cheiro. Então, quando você tem uma mumificação, em tese, você não vai passar por esse estado de mau cheiro. O estado de Illinois, né? Isso, no estado de Illinois. Illinois, perdão. É frio. Em abril, a temperatura, ela borda aproximadamente entre os 8 graus e os 17 graus. Então, uma das características da mumificação são ambientes quentes, muito quentes, secos e ainda ventilados. Então, essa informação do cheiro já me deixa uma dúvida sobre a suposta mumificação, certo? Porque quando você tem cheiro, quer dizer o quê? Que o cadáver entrou em putrefação cadavérica. Não houve, no caso, uma desidratação muito rápida. Além disso, o clima não era quente, era um clima frio, certo? E não era um local ventilado. Perfeito? Então, assim, me deixa essa sensação que talvez ele não estaria mumificado. Outro ponto que me chamou muito a atenção foi sobre a causa-morte, certo? O que fala a polícia no laudo? Que ele teria sido encontrado com um cinto no pescoço. E a causa-morte teria sido, no caso, uma morte por enforcamento, certo? A perícia ainda fala que não encontraram lesões corporais decorrentes de um terceiro. Só que nos cadáveres mumificados, Carla, o que acontece? Se mascaram muitas vezes lesões corporais. Por exemplo, tem um professor chamado Alejandro Hernandes. Ele é um legista mexicano, médico, e ele fica em Juárez, que é basicamente o limite com os Estados Unidos.
Ele criou um projeto muito interessante que chama reidratação cadavérica. Olha. Porque Juárez é uma cidade tomada pelo tráfico. Uhum. Então se encontrava muitos cadáveres no deserto, mumificados. E muitas vezes esses cadáveres não eram identificados, até pelo Estado, certo? Esse professor, ele criou uma banheira de vidro, ele colocava algumas substâncias químicas, colocava os cadáveres por 20, 30 dias e eles se reidratavam. Após essa reidratação cadavérica, ele conseguia pegar as digitais, certo, para confrontar com o sistema de base de dados, ou seja, identificar a pessoa. Porque exatamente o que o tráfico quer é que você, inclusive, não identifique, né? Exatamente. Então, ele conseguia identificar e ainda, como o cadáver reidratava, ele conseguia verificar tatuagens ou algumas lesões corporais. Por exemplo, cortes, marcas de tiro, por exemplo, de arma de fogo, que a mumificação acaba mascarando. Então, a única forma de você talvez descartar alguma ação de terceiros na mumificação é através da antropologia forense. Só que você vai descartar, no caso, o quê? A superfície corporal. Então, por isso que falo, me chamou muito a atenção alguns pontos dessa investigação. Primeiro, o cheiro. Segundo, a famosa mumificação. E o terceiro, a causa-morte. Eu acredito que falar de forma muito categórica sobre o suicídio, certo? Eu acredito que esse é um pouco arriscado, mais ainda quando você não conhece, talvez, fatores contribuintes, certo? Nós não podemos descartar a hipótese, no caso, de um homicídio com simulação de suicídio. Que Ou tem seja, muito. que ele tenha sido morto e posteriormente ter sido pendurado nesse quarto, nesse armário, né, pequenininho, e ter deixado aí, certo, de propósito, num local que ninguém em teste teria um acesso muito rápido. Sim, né, e quando a gente para pensar aqui nesse caso, professor Leonardo, a gente vai falar sobre acumuladores, que é um problema sério, né, do ser humano. Mas não é só ele que é acumulador, né? Porque você imagina você vivendo numa casa, né, pela descrição que a gente leu aqui, da quantidade de coisas acumuladas, né? Tem muita coisa, inclusive, que eram materiais de manutenção. A gente tem a companheira dele, que é a Jennifer. Aí você não vai mexer naquilo, você não vai tentar organizar um pouco. A gente sabe que é muito complicado mexer em coisas de acumuladores, o professor vai explicar aqui pra gente. Mas essa pessoa desapareceu, né? Ninguém acha, e se de fato ela não tem nenhum envolvimento com, né, com o que aconteceu com ele, a primeira coisa é você tentar encontrar algum vestígio, alguma informação, ver se deixou alguma coisa, procurar, revirar a casa inteira. Olha a dificuldade. Para a polícia, quando cumpriu o mandado, não conseguir nem encontrar nada, deve ter sido, né? E assim, a casa não é grande, mas também não é pequena. A gente tem as imagens dela aí. É porque devia, sabe, ter aquela coisa que está bloqueada com caixa aqui, caixa colar, enfim. De fato, só para complementar, por que a polícia voltou na casa 3 ou 4 vezes? Porque naquele dia do sumiço do Richard, ele liga para a esposa. Sim. Fala, estou me sentindo mal, eu vou chegar mais cedo em casa. Então, quando Jennifer chega em casa, o carro estava na garagem. E ele não. A chave do carro estava na residência, então, em tese, ele chegou na casa, entrou na residência e sumiu do interior da residência. Então, para a polícia é o seguinte, o local, a investigação tem que começar onde? No último lugar que ele poderia estar, ou pelo menos ter transitado, que é a própria casa. Não, e aí que eu quero chegar, porque olha só, vamos aqui fazendo uma investigação, né, psicológica aqui. A pessoa está dizendo, ó, ligou para a esposa, para a companheira, estou me sentindo mal, vou chegar antes em casa. Uma pessoa que não está se sentindo bem, que está passando mal, né, ela vai para onde? Vai para o seu quarto, né? Vai se deitar, vai tentar, ou vai tomar um banho, mas ela vai se enfiar dentro de um cubículo apertadinho, de difícil acesso, você já não está se sentindo bem. Você vai para um lugar que é completamente meio claustrofóbico, né? E vai ficar ali e é todo aquele acúmulo de coisas, porque quando a gente olha um pouquinho para a cena do crime,
pelo que está dito, né? Claro. Na investigação, é que tinham entulhos para chegar, inclusive nessa porta desse quarto, que ficava atrás de um armário, por isso que a polícia também não conseguia chegar. E como é que ele foi entrando e foi recolocando, reentulhando as coisas? Entende? Não faz muito sentido. E no momento que, ok, a gente sabe, vou pedir, o professor vai explicar aqui, não se mexe em coisa de acumulador, que ele pode entrar em estado de estresse, ansiedade, um monte de coisa. Mas você está procurando essa pessoa, você não vai mexer em tudo? Eu já botar a casa para baixo para tentar descobrir. Professor, explica para a gente o perfil de um acumulador e vamos tentar fazer uma investigação psicológica aí. Uhum. O transtorno de acumulação, que é o nome técnico que a gente vê nos manuais psiquiátricos, está lá no DSM-5, é um transtorno realmente muitas vezes associado com ansiedade. Então, aqueles objetos acabam tendo esse valor pessoal de segurança, de conforto para a pessoa, e aí mexer nisso é realmente algo muito complicado. Eu não tenho mais informações sobre o perfil dela para comparar, mas eu já conheci pelo menos um caso de um casal em que um era acumulador e o outro não. Inclusive, isso era uma fonte de estresse muito grande entre os dois. Então, ela queria mexer, queria jogar aquilo fora, ele não deixava. E isso torna possível, imaginável, embora difícil, contra-intuitivo, um cenário de uma casa em que um seja e o outro não, e a coisa tenha chegado num patamar assim. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que o transtorno de acumulação ele tem uma base genética entre moderada e grande. Tá? Então, se você é filho de acumulador, alguma coisa assim, as suas chances são razoáveis, pelo menos. Mas a gente sabe também que outros fatores podem levar uma pessoa a ser acumuladora. Estresse, traumas, ansiedade. Inclusive, tem uma coisa que a gente chama de comorbidade, que é quando a pessoa tem mais de um transtorno ao mesmo tempo. E a gente sabe que aumenta a chance da pessoa ser acumuladora se ela tem algum transtorno ligado à depressão, ansiedade, TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo. Então, é um transtorno multifatorial, várias coisas podem estar afetando, só que uma vez que ele acontece, realmente demanda uma atenção, uma compreensão, um acolhimento, porque é muito difícil. Aquilo ali dá segurança para a pessoa e é considerado transtorno não só porque é esquisito, porque a gente tem muito essa tentação cultural, até tem um histórico aí para justificar isso, de patologizar coisas que são esquisitas, que são diferentes. E nesse caso a gente tem que tomar esse cuidado porque a gente só considera uma coisa um transtorno se ela causa prejuízos para a pessoa e ou para as outras próximas. E o transtorno de acumulação ela causa uma série de transtornos, não só no convívio, mas questões de saúde, de higiene, né, econômicas também, porque a pessoa pode comprar um monte de coisa que não precisa, só porque Fica só acumulando, né? vai só acumulando. E muitas vezes como uma forma de lidar com uma ansiedade que existe ali. Então, mas quando a gente para pensar, né, nesse transtorno, né, e assim, como que ele funciona na cabeça da pessoa, professor? Porque assim, ela vai acumulando e vai... Porque assim, gente, não é que você comprou, sei lá, eu tenho 10 cadernos. Isso não é um acumulador, né? Isso é uma pessoa que, sei lá, gosta demais de caderno, quer colecionar. Porque tem o colecionador e tem o acumulador. O acumulador, ele não sabe nem o que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, se você começa a mexer naquela montanha de coisas, ele começa a ficar estressado. Porque, possivelmente, se você retirar até coisas do acumulador, sem que ele perceba, ele não vai sentir falta. Já o colecionador sabe exatamente aquilo que você tirou. Sei lá, ele tem 50 canecas. Você mexeu numa caneca dele, ele falou, opa, tá faltando uma caneca minha. Eu acho que ele tem muito mais o toque, né? Não necessariamente, mas há casos que sim. Né? Assim, porque ele não quer que mexa, tá arrumadinho na coleção dele. Tem um sentido ali, tem uma ordem, né? As canecas de time de futebol, por exemplo, aí você vai tirar um time ali, fica óbvio que tá faltando Tá faltando time. alguma coisa. Ou, sei lá, ele coleciona figuras, né? Tipo, de bonecos, sabe? Esses bonecos de ação. Mas o que acontece? Ele cuida, ele limpa, ele arruma. O acumulador, ele não tem aquela característica da desordem completa, ele vai só amontoando. Pelo menos é o que eu vi. Eu não tenho tantas referências como você. Eu não sei se existe um acumulador organizado. Então, de novo, é bom até por causa do seu resgate da coleção, da questão da coleção, esse aspecto da patologia dele ser algo que atrapalha. No caso do colecionador, não atrapalha, normalmente, né? Se começar a atrapalhar, se a pessoa começar a ter prejuízo por causa disso, está gastando dinheiro que não tem para fazer a coleção dele, aí vira uma outra coisa, a gente pode conversar. Mas o colecionador típico não vai ter esse problema. E no caso do acumulador,
vai começar a ter esse problema justamente porque já começou a invadir outras áreas da vida, né? Então, ela pode até começar de forma organizada. A gente vê alguns casos assim, em que a pessoa começa a colocar organizadinho, tem um armário ali, se precisar de uma peça para consertar, algum eletrodoméstico tem esse aqui, eu achei ali, o vizinho jogou fora uma mangueira, a mangueira tá novinha ainda, tá filezinho ainda, tá aqui a mangueira se precisar um dia. Só que como esse comportamento ele não é motivado pelas coisas em si, e sim pelo amparo psicológico que aquilo dá, a pessoa vai trazendo mais. Então a coisa pode começar organizada e descambar, mas a base, o alicerce do que virá ser um acumulador já tá ali. Já está ali, né? Você sabe, e tem assim, quando a gente para, não nos dias mais atuais, mas quando a gente lembra, né, principalmente dos imigrantes que vieram para o Brasil, né, e vieram em condição, às vezes, muito simples, com pouco dinheiro, com muita vulnerabilidade financeira. Então, tem muitas histórias de pessoas que guardavam as coisas, inclusive, para não ter que gastar muito dinheiro. Então, assim, eu lembro, e eu posso falar até porque fez parte, a minha avó tinha manias assim, tipo, vamos guardar o barbante, porque eu posso reaproveitar esse barbante. Então, assim, para ela não necessitar comprar, não que ela fosse acumular, mas assim, para poder, vamos dizer, economizar. E aí, quando você olha, você fala assim, vó, mas por que você tem uma gaveta de barbante, né? Era não, porque não vou jogar fora. Depois, mais para frente, ela virou uma coisa que era ecológica, né? Que ela estava cuidando do meio ambiente. Então, não, esse papel está muito bom, vamos usar aqui as Sim, costas sim. para escrever. Mas é lógico que sem fazer aquele furdunço dentro de casa, porque ninguém merece. Porque é muito difícil conviver com uma pessoa que é acumuladora. Eu lembro até que em frente mesmo à produtora, que essa pessoa já faleceu, e tudo mais, a gente tinha uma casa que ela vivia num caos. Ela também vivia com muitos animais, dormia no meio de fezes de animais. Assim, quando a gente foi ver as fotos, a gente vê um pouco pela fachada externa, era insalubre como aquela pessoa conseguia viver dentro daquele ambiente de acumulação de coisas que ela vai catando, que não tem a menor necessidade na rua, e vai levando para dentro de casa. E quando a gente olha para as fotos, né, da casa do Richard, como que essa mulher estava ali dentro e não se incomodava com aquela acumulação? Porque a acumulação gera muita desordem. É difícil ela não ser acumuladora, professor. É contra-intuitivo pensar. Eu só estou te dizendo que existe precedente. Uhum. Então, pode acontecer, a gente tem que ver como que era essa relação dos dois, a gente não vai ter essa informação, mas é possível, embora casais de acumuladores, tal, isso também é bastante possível. Foi muito legal você destacar o aspecto social, cultural, porque transtorno de acumulação, como quaisquer outros transtornos, é uma coisa... Tem muitos elementos ali, geralmente a gente tem dos 3 pilares, né? O lado biológico, o lado psicológico, que é individual, único, e o lado social. Então, se a gente só pega um desses, só considera, por exemplo, o lado psicológico, sabe que existe o transtorno de acumulação, vê a pessoa com um monte de coisa, é uma acumuladora. Mas a gente tem que considerar o contexto, a gente tem que considerar aspectos históricos. Então, você mesma falou dessas condições econômicas que podem motivar as pessoas a guardar. Eu lembro dessa história de guardar barbante, eu lembro que minha mãe fazia isso, eu lembro que minha avó fazia isso. E quem não tem um sacolão em casa cheio de sacola de supermercado que atira a primeira pedra. Mas eu reciclo todas. Você sabe que o meu pai, ele tinha mania de guardar bandejinha sabe essa coisa que vem com frios, que é de isopor? Sim. Você abriu o armário, estava tudo, porque ele falava assim, não, você pode usar isso de novo. Até um dia que a minha madrinha teve um ataque de fúria, uma faca, furou todas as bandejas e falou assim, isso é lixo, por que nós estamos guardando lixo dentro do armário? É que para uns aquilo tem alguma utilidade, para outro é lixo. Então é complicado. No caso dele, ele também não era acumulador, ele só tinha algumas manias, né? Tipo, eu posso usar essa bandejinha. É que nem a história um pouco do barbante, né? Não vai viver. Muito pelo contrário, ele queria jogar as coisas fora. Ele dizia que a gente ficava levando tudo que a gente não queria para casa dele. Ele falou, por que eu tô com esse banco velho aqui? Não tá aqui, não serve mais em casa, a gente levar para casa do papai, né? Não, vai que você quer consertar e não sei o quê. Ele falou, não quero consertar nada, tira esse lixo da minha casa. Tinha essas coisas que a gente, né? O pai consertava tudo, você fica também com essa memória afetiva de que ele estava consertando as coisas. Mas tem uma outra questão aqui, meu amigo perito, que como que ele entrou naquele buraco, que é um cubículo atrás de um armário,
e foi fechando tudo, passando mal. E não é um lugar que uma pessoa que está passando mal vai querer se enfiar. É estranho esse lugar. Teve um caso que faz muitos anos eu participei, que era justamente de uma acumuladora. Os vizinhos sentiam um cheiro muito forte do apartamento dela, mas muito forte. No quarto dia, a polícia entrou, encontrou nada. No outro dia, a polícia voltou. Era tanta roupa, era tanta caixa, só que a vítima ela estava embaixo de 1 metro de roupas. E aí a investigação se abriu para ver como que ela, se foi no caso um suicídio ou acidente, como que ela conseguiu se colocar abaixo de 1 metro de roupa. E por que a polícia achou? Porque no meio das prendas, das vestes, a mão dela estava para fora. O restante do corpo extremamente, certo, putrefacto, né, porque era um local quente, certo, um pouco úmido, então começou a proliferar. E aí a investigação era justamente isso. Existiria alguém que quisesse matar ela? Porque essa divergência, como que ela se colocou nessa posição? Se ela tentou se matar, se foi um acidente, como que ela estava abaixo de 1 metro de roupas? Ou será que alguém matou e colocou lá embaixo para ninguém sentir o fedor, o mau cheiro, certo, da putrefação? Nesse caso do Richard, eu vejo aí uma convergência, certo? Como que ele se colocou lá dentro, até porque Jennifer fala isso, que não foi fácil chegar lá, que ela teve que abrir o armário, certo? E ela teve meio que subir, não é que ele abriu o armário, abriu a porta, ele estava aí. Ela teve que tirar roupas dela. Ela fala no depoimento dela que ela teve que tirar roupas dela e aí depois que ela retirou um monte de coisas, ela conseguiu observar, certo? No caso Richard. É estranho, certo? Como que ele foi, certo? Se posiciona, monta toda uma cena, certo? Para que ninguém possa encontrar ele, fecha a porta, coloca um monte de coisas por fora da porta para posteriormente se suicidar. É muito estranho. Então, desse ponto de vista, você tem razão. É uma cena típica, né? Uma dinâmica típica de alguém que queria se suicidar. Eu também acho, porque, quer dizer, e vai ser só um achismo, porque nós não temos essa informação, a polícia, enfim, finalizou o caso como um suicídio, mas tem muita barreira para, né, a pessoa, ela diz que está passando mal, aí ela tem que entrar nesse buraco, que é de difícil acesso, aí ela tem que vir, né, empurrando todas as coisas. Porque quando a gente está num lugar de difícil acesso, o que que acontece? Você deixa as coisas abertas, né? Sim. Você tem que sair, aí não vou mais usar aquele local que fica, imagina, ele vai ficar atrás de um amontoado de roupa, de um guarda-roupa, então aí eu saí, fechei e vou colocando, vou amontoando de volta, né? Ou vou empurrando essas coisas. Como que ele entra e como que aquilo foi fechado? Exatamente. E o que é mais suspeito ainda, como é que os cães farejadores, que são praticamente treinados para isso, Para achar cadáver. eles não conseguem localizar um cadáver que não estava nem embaixo da terra, não estava cimentado, não estava na parede, estava atrás, certo, de um armário, certo? Tanto que o cheiro conseguia se sentir. E a polícia se contradiz. Quando a polícia emite o primeiro laudo, falando efetivamente, houve buscas, certo? Mas o cheiro não era forte que os cães conseguissem perceber. No segundo laudo da polícia, falaram, não, realmente, existia um cheiro. Por quê? Porque a irmã da vítima começou a atacar muito o trabalho da polícia. Falou o seguinte, se ele estava lá por 8 meses, como que a polícia não achou? Se realmente ele foi lá, entrou nesse armário e se suicidou, como que a polícia não conseguiu achar nas buscas? Foram 3, 4 buscas com cães farejadores. E aí abre uma brecha para o quê? Será que ele não foi colocado posteriormente lá? Será que ele não estava em outro local? Quando a polícia fez as buscas, foi colocado lá dentro para simular, por exemplo, um suicídio? Nós não sabemos. Sim, vamos lá, professor. Não, é porque, pensando nesses cenários todos, eu vou acabar puxando sardinha para o meu lado e pegando algumas referências, que é meramente um cenário hipotético também, já que estamos pensando em hipóteses. Eu não sei se você tem esse dado sobre o que seria o tal passar mal dele. Se você tiver, você me complementa. Porque Parece isso que ele tem a estava, ver com a minha hipótese. ele estava sentindo, acho que, como se tivesse um problema, porque ele tomava alguns remédios, né? Então, A esposa fala que ele
estava, entre aspas, depressivo e ele está por uma fase. Só que o exame toxicológico somente encontrou ibuprofeno. Então ele não estava Não tinha nenhum remédio. um remédio então... de, por exemplo, citalopram, fluoxetina. E aí o que acontece? Tem essas pessoas que têm depressão e às vezes podem, isso que eu ia complementar, podia estar tendo um pânico, sabe? Sim, Uma, então. sabe? E aí acha que está tendo um ataque do coração, está tendo alguma doença, e não está tendo nada, é só um pânico, não é isso, professor? Sim, ataque de pânico é assim. Dá essa sensação iminente de que algo muito errado vai acontecer e não tem nada acontecendo. Um cenário só imaginado aqui, que é tão provável, tão improvável quanto outros cenários, se esse passar mal dele não fosse uma coisa tão fisiológica e sim uma coisa mais psicológica, isso eventualmente poderia justificar ele querer, dependendo do que fosse, ficar escondido, ficar quieto em algum lugar. Vamos imaginar um ataque de pânico, por exemplo. E de forma complementar ou não, uma possibilidade, tá, gente? Já que a gente está pensando em Está possibilidades, conjecturando. essa daqui vai ser conjecturar também. Um cenário de um eventual suicídio, já que a conclusão oficial foi essa, vamos imaginar que ele não quisesse ser achado ou tivesse uma esperança talvez inocente, ingênua de não ser achado, e aí ele poderia eventualmente ter feito essa coisa de passar por ali e recompor, porque com esse tanto de coisa aqui, e talvez a minha esposa também sendo uma acumuladora, não vai me achar tão cedo, e talvez até nunca, numa visão mais ingênua. Isso poderia eventualmente justificar ele ter colocado tudo de volta e ter cometido o suicídio ali. Mas, de novo, é só uma hipótese. Não, porque assim, eu até entendo você vai colocar, mas você tem que ir fechando, né? Então, como é que, assim, tudo bem, você fechou, porque teria uma porta, essa porta está fechada. Como é que ele empurraria as coisas para bloquear a porta? Com as caixas do lado de fora, Isso, porque ele conseguiria, vamos dizer o seguinte... essa caixa está aqui, realmente é mais como difícil. que, porque pela explicação que a gente recebeu, essa casa passou por uma reforma. E aí, esse quarto tinha um outro acesso, que esse acesso foi fechado e agora ficaria atrás desse, como se fosse um guarda-roupa ali. Então, você teria que tirar toda aquela coisa de acumulação que estava na frente e abrir esta porta aqui. Aí você entraria. Uhum. Ok? Se não tivesse essa coisa acumulada aqui, faria sentido. Mas o que acontece? Ele entrou e fechou. Agora, quem que volta com esse acúmulo de coisas para bloquear essa porta? Tanto que ela vai encontrar esse corpo por uma fresta embaixo das escadas. Uhum. Assim, a explicação não faz sentido. Se fosse só uma porta, tá ok, fechou a porta. E por que ninguém abriu a porta? Inclusive porque a polícia diz que tem dificuldade de achar, porque tinha um acúmulo de coisas. Então, é como se a gente tivesse uma porta, que é um bloqueio, e mais um monte. Ele não conseguiria sair dali, a não ser que ele se Aí começou a se elocubrar demais. Né? Não é? Aí saiu do corpo, o corpo foi lá e empurrou. Não seria possível. Não seria possível, realmente. Tem esse detalhe que realmente é mais difícil. É uma questão da física, né? Então, se ele está aqui, tem uma porta que fechou, e tem mais um monte de coisa aqui, quem colocou esse monte de coisa aqui? Num cenário hipotético, eu não tenho essa informação, tá? Mas já que estamos elucubrando, Uhum. Num cenário hipotético, se a esposa for mesmo acumuladora, pouco tempo depois ela não poderia ela mesma ter colocado aquelas coisas ali? Um monte de coisa? Poderia, mas vamos pensar aqui. Olha só, e o Sérgio é um bom perito também, um bom investigador. Meu marido me disse, eu cheguei em casa e estou passando mal. Eu estou procurando, vejo o carro ali, não é? Então ele está dentro de casa, ele chegou e está dentro de casa, né? Ninguém viu ele saindo. Eu vou procurar ele pela casa toda, então eu vou procurar em todos os locais onde ele poderia estar. Eu só não procuraria em algum local que estivesse bloqueado. Estou errada? Porque assim, senão, olha, eu estou vendo esse monte de coisas que estão para cá, né? Que deveriam estar aqui, que seria o acúmulo de coisas dele ali. E esse espaço está desobstruído. Será que ele não está ali dentro? Porque ela sabia da reforma. Okay. Ela sabia onde que aquele cômodo tinha sido modificado. O que me parece estranho, Carla e o professor, é o fato dele ter ligado para a esposa. Estou passando mal. O professor aqui vai entender muito melhor. Alguém que quer se suicidar, vai ligar para a esposa e falar, estou passando mal para casa? Não é impossível, mas é porque a gente tem que ver a questão do planejamento. Porque se foi uma coisa que foi planejada, de longa data e tal, o comportamento esperado é um. Mas se existe uma coisa que foi impulsiva,
Porque há casos assim conhecidos, a pessoa que está lutando com um transtorno mental, com sintomas há muito tempo, ele, numa eventualidade, já que a gente está discutindo possibilidades, foi para casa, ó, tô angustiado, tô de novo com aquele ataque de pânico, de ansiedade, seja lá o que for, ou ideação suicida, e aí chegou em casa, a casa estava sozinha, e num ato de impulsividade falou, não, agora chega. E fez. Por exemplo, sabe, isso é possível. Sim. Só que aí eu não sei o quanto que há de dados sobre o planejamento, né? Se eu- Não dá. A única coisa que tem é a foto que ele estava com o carro, que é essa daqui, ó. Ele entra e estranho, né? Porque o acumulador, quando a gente vê casas de acumuladores, também tem acúmulo às vezes pro lado de Muitas vezes, fora. Mas aqui só tinha acúmulo dentro da casa. O que me chama mais atenção do ponto de vista pericial é o fato dos cães farejadores não terem encontrado nas buscas, né, o cadáver. Insisto, os cães são utilizados justamente pelo poder, certo, Do cheiro. Isso é olfativo estranho, deles. E eles Você vai dar o cheiro do cara, né? Ele E- vai direto. Eles lembra aqui quando teve aquele buraco do metrô que os cachorros conseguiram Sim. achar os corpos soterrados em um monte de terra? E sobre vários metros, né? Até porque eles são treinados para isso. Então, me deixa um pouco a pulga atrás da orelha, é justamente Sim, isso é isso, estranho. né? Porque ele não estava, por exemplo, soterrado. Não é que ele estava num local que fosse um anteparo para o cheiro. Até porque é relatado pela esposa, é relatado pelos policiais, que existiu um mau cheiro. Então, talvez esse mau cheiro, será que ele é do cadáver mesmo? Porque se ele está mumificado, em tese, ele não deveria passar pela ação das bactérias, das enzimas. Então, quando você fala em mumificação, é justamente uma desidratação rápida para evitar a ação, nesse caso, dessas bactérias. Então, em tese, o corpo não vai não vai entrar na fase de putrefação cadavérica. Ela vai passar imediatamente de um fenômeno abiótico consecutivo para um transformativo conservador. Então, por isso que quando você encontra um cadáver mumificado, muitas vezes você encontra todo extremamente, certo, conservado, quando você consegue hidratar. Que não passa por essa destruição cadavérica progressiva. Então, assim, eu duvido até se ele tivesse realmente, pelas condições até de temperatura do local, mumificado. E tem uma outra coisa, a gente está falando dos Estados Unidos e a questão de tecnologia lá está anos-luz na nossa frente, Sim. principalmente em relação à questão de câmeras de segurança, não só de segurança das residências, mas da própria, enfim, câmera de segurança de rodovias, vias, né, da cidade, que são as famosas CCTV. São cidades inteligentes. Né? E aí o que acontece? Tem o carro dele ali. Tem a informação de que ele chegou em casa, que ele estava indo para casa, então ele estava em casa. Rapidamente a polícia deve ter olhado as câmeras e não viu entrar, mas não viu sair. Onde que está? O óleo desaparece? Entende? Uhum. Alguma coisa aconteceu ali muito estranha para não acharem esse corpo. E esse corpo só ser achado 8 meses depois. A Jennifer, que é a companheira, relata um mau cheiro constante. Tudo bem, a gente sabe que, né, fezes de animais têm um cheiro ruim? Tem, mas nada se compara com a decomposição né, de um cadáver, é muito diferente. E assim, você tira, limpa, limpa. Depois, para mim, uma outra questão, assim, ou essa mulher é acumuladora, e aí a gente entende porque que ela não vai mexer também na acumulação do companheiro, porque você, na busca de querer encontrar uma pessoa, você vai sair mexendo em tudo. Será que ele deixou algum bilhete? Como que uma pessoa desaparece? Porque sumiu dentro de casa, né? Ele estava todo o tempo dentro de casa. E a fase cadavérica colicoativa, né, que é a fase antes da esqueletização, onde os tecidos realmente vão se degradando, para você entrar nessa fase, dura no máximo 6 a 8 meses. E posteriormente a esse tempo, você começa uma esqueletização, ou seja, o tecido orgânico se desprende, certo, dos ossos e se degrada. Só que você vai ter o quê? Cheiro, você vai ter moscas, você vai ter larvas, porque cria isso. Então, pensa, mas o cheiro foi constante. Mas e as moscas? As moscas começam a se situar no local onde, aparentemente, certo, encontra-se o cadáver. Então, tem vários
vestígios, né, no caso, que poderiam indicar a presença de um cadáver, porque não é, fica cheirando um dia, 2, uma semana, são várias semanas. A janela de tempo é muito extensa. E os vizinhos. Mas vamos chamar o vídeo do professor, Claro. do Dr. Sami, que é professor também, para ele explicar para a gente. Ela encontra o corpo 8 meses depois, já mumificado e enforcado dentro desse armário. Bom, o que nós precisamos entender, e até com relação, talvez a maior curiosidade seja essa, né, com relação aos cães farejadores, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o processo de mumificação e o processo de putrefação são antagônicos. Tá? O processo natural, a evolução natural, é a putrefação que é produzida basicamente por ação bacteriana. Sem bactérias não há putrefação, assim como apodrece a comida, os nossos alimentos, a carne, as frutas. As frutas passam por um outro processo que envolve componentes químicos, mas principalmente os alimentos orgânicos em geral, eles dependem de bactérias para apodrecerem. E não é diferente com os corpos, né? Em última instância, as bactérias são as grandes degradadoras de moléculas complexas, tornando as moléculas mais simples, que em última instância visam retornar o carbono de volta para a cadeia de carbono da vida. As bactérias dependem de condições específicas para sua reprodução. Entre elas, a possibilidade, as condições de umidade e de temperatura adequados para que elas possam se reproduzir. Excesso de umidade, falta de umidade, temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas, dificultam a atividade bacteriana. De outro lado, nós temos o processo de mumificação. Sempre que eu pergunto para os meus alunos em sala de aula qual era o segredo dos egípcios, né, para produzirem múmias, todos cogitam a retirada dos órgãos, os líquidos de embalsamamento, o próprio uso do sal, do natrão, para produzir as múmias. Tudo isso é verdade, mas o grande segredo dos egípcios nunca foi um segredo e sempre esteve à plena vista e se chama condições de temperatura, condições de umidade, em suma, as condições geográficas do local. Aqui mesmo na América Latina, no deserto do Atacama, nós temos a área onde mais se encontraram múmias naturais na face da Terra e não foram produzidas, elas não precisaram ser preparadas para a mumificação como os egípcios faziam. As condições de temperatura, umidade e ventilação se encarregaram de fazer isso. Ainda que, claro, nós temos um fator aí que é a ventilação, os locais de sepultamento egípcios eram fechados, o que dificultava muito a ventilação, mas o ar extremamente seco, muito quente. E se tiver ventilação, facilita muito, que é o caso do deserto do Atacama. Portanto, esses são os componentes necessários para mumificação. A mumificação é um processo de produzir carne seca. É um processo de desidratação dos tecidos. A desidratação dos tecidos, como conhecem bem os brasileiros, que produzem charque no sul e carne de sol no norte, é uma forma de evitar que a carne apodreça. E, portanto, isso cessa o processo natural de putrefação, porque não há ambiente adequado para o crescimento bacteriano. Normalmente, porque a temperatura é muito alta, a umidade é muito baixa, e se nós tivermos uma boa ventilação nisso, isso facilita a desidratação muito antes da ação bacteriana. Então, essas são as condições necessárias. Nós temos, de um lado, se houver condições ambientais adequadas, né? Calor, baixa umidade e ventilação de um lado, isso tende a antagonizar as condições necessárias
para a atividade bacteriana e, portanto, vai cessar a putrefação e a tendência será o caminho da conservação. Então, enquanto a putrefação é um processo destrutivo, a mumificação é um processo conservador, eles se antagonizam. Não é tão raro que em condições adequadas, em termos naturais, para a mumificação, a gente encontre corpos, por exemplo, que estão com áreas de putrefação onde havia mais umidade, e essa putrefação, quando se encontra com a mumificação que vem dos tecidos mais secos, ela cessa. Então, áreas de putrefação, por exemplo, na boca, ao redor da boca, ao redor dos olhos, e que vão cessar no momento em que se encontrarem com as áreas de mumificação. Então, essas eram as condições necessárias no local. Alta temperatura, baixa umidade, de preferência com ventilação. Assim mesmo, chama a atenção o fato de que o corpo estivesse num local fechado, e isso diminui a ventilação e exigiria temperaturas relativamente altas dentro de casa com uma umidade muito baixa. A madeira pode jogar um papel nesse processo, que talvez não seja um processo tão um papel tão relevante, o fato de que o armário era de madeira, talvez como ela foi procurar enfeites de Natal, existisse outros componentes ali, como papelões, caixas de papelão, capazes de alguma maneira, absorver a umidade, reduzir a umidade relativa do ar, facilitando as condições de mumificação, mas realmente chama atenção o fato de que fosse um espaço fechado. O que remeteria à hipótese de que talvez houvesse algum outro motivo para não ter havido um crescimento bacteriano adequado a produzir a putrefação e, consequentemente, os cheiros típicos da putrefação. O cheiro de podre, tá? Que chama atenção, ele é muito pungente, ele é muito forte, ele é muito intenso e ele não passaria desapercebido nem pelas pessoas que estão ali, salvo naquelas condições ambientais que nós não conhecemos, mas que tenha cheiro de urina, cheiro de fezes e um odor forte no ar em função dos materiais acumulados. Mas se tivesse passado despercebido pelas pessoas, certamente não passaria despercebido pelos cães. Então nós temos aí duas situações, uma ambiental, de natureza mais criminalística, que atrapalha, que são os elementos de confusão, produzindo um grande ruído de fundo, atrapalhando os cães. E outro, uma condição peculiar do corpo, que se mumificou e, portanto, não produziu aqueles odores característicos da putrefação e que chamam a atenção dos cachorros a distâncias muito grandes e não deixariam de chamar a atenção dentro da residência. Então, esses dois fatores reunidos modificam aquilo para o que os animais foram treinados e, ao mesmo tempo, confundem esses animais que passam a identificar uma série de falsos positivos. Há o relato de um cheiro na casa, que foi identificado como sendo um cheiro de amônia, e que teria sido identificado por um encanador como vindo dos canos. Os próprios policiais referem odores na casa. Bom, se nós estamos falando, de novo, de um acumulador, se nós estamos falando de cães e gatos dentro da casa, nós estamos falando realmente de uma casa que era mal cheirosa já na sua origem, dificultando a percepção de todo mundo. Então, partindo do pressuposto que o encanador é um sujeito experiente, esse cheiro de amônia ele não é característico da putrefação de corpos, né? Ele é mais característico mesmo da urina de cachorro, da urina de gato e possivelmente dos canos que ele identificou como sendo a origem do odor. Então aí nós temos mais um fator de confusão, que são os canos mal cheirosos, também atrapalhando todo mundo que de alguma maneira se envolveu nesse meio tempo. E por que a dona da casa passa a perceber cheiros que talvez não percebesse antes? Bom, nós podemos ter uma coincidência de eventos.
Podemos realmente ter canos que começam a cheirar mal num determinado momento, num período de temperaturas mais altas e mais secos. Né? Isso acontece em prédios de apartamentos, em residências, com fossa, que esses cheiros sobem pelos canos. É possível que tenha havido um aumento dos odores no local. Por outro lado, também é possível que ela tenha simplesmente passado a prestar mais atenção no que acontecia ao redor dela e percebido esses odores. Então, em princípio, esse odor de amônia não se relaciona, que é um odor de urina. Né? O odor típico da urina seca, da urina velha, é um odor de amoníaco. Né? Esse não teria relação com o corpo. Qual é o cheiro de um corpo mumificado? É um cheiro de mofo. Ele está muito mais próximo do cheiro de mofo, de madeira molhada, de madeira mofada. Né? Então, ele é um cheiro muito característico, o cheiro da mumificação. Ele chama atenção por ser um odor característico. Qual é o grande problema? Que o cheiro de mofo, o cheiro da madeira molhada, esse cheiro se confunde justamente com outros odores, como, por exemplo, do acúmulo de papéis, livros, revistas em grande quantidade, que, em contato mesmo com umidade apenas no inverno, podem começar a soltar um cheiro de mofo que ocultaria o odor da mumificação. Então, eu diria que o quadro todo, ele realmente dificultava o trabalho dos investigadores, seja porque o odor de um corpo mumificado se confunde com odores ambientais, seja porque o corpo não tendo apodrecido, os animais também foram atrapalhados por outros elementos de confusão naquelas condições. Nós não sabemos o que antecedeu a morte dele. Então, algo que, por exemplo, pode diminuir significativamente a atividade bacteriana, ainda que não venha acessá-la totalmente, mas pode diminuí-la, medicamentos. Tá? Por exemplo, antibióticos. Será que ele estava tomando antibióticos ou tomou antibióticos nos dias que antecederam a morte? Se isso aconteceu, isso não cessará completamente a atividade bacteriana, porque não há esterilização do corpo humano com o uso de antibióticos, mas pode diminuir ela de maneira suficiente para que a mumificação ocupe o lugar da putrefação e nós tenhamos, então, um corpo mumificado. Nas vezes em que eu me deparei com corpos mumificados ou corpos conservados também de outras formas por longos períodos, ou eu encontrei um corpo que foi mumificado num ambiente que tranquilamente atingia 50, 60 graus no verão, com uma umidade relativa do ar muito baixa e com boa ventilação, e aí os corpos com mais de uma semana sem nenhum sinal de putrefação, progredindo rapidamente para a mumificação, e aí nós não teremos o cheiro natural da putrefação, e no máximo o corpo terá aquele odor de mofo característico da mumificação. Ou corpos que não mumificaram, mas também não entraram em putrefação, apesar de terem condições ambientais propícias à putrefação, porque foram utilizados antibióticos no período anterior. Então, sem conhecer o histórico dessa vítima e sem o histórico médico dessa vítima, que poderia ter usado antibióticos ou estar usando antibióticos quando morre, ou que eventualmente pudesse ter tentado o suicídio utilizando medicamentos ou alguma outra substância antes do enforcamento, ou seja, sem ter acesso ao exame toxicológico, que ele poderia ter usado, por exemplo, pesticidas, fica difícil. Um outro componente que nós não podemos esquecer é o que nós usamos nos raticidas. Né? Muitos raticidas são vendidos comercialmente com a propaganda, com digamos, a vantagem de que o rato morre, seca e não fede. Tá? Esses raticidas, normalmente,
eles contêm alguma composição de arsênico, eles contêm anticoagulantes, eles podem conter pesticidas. Então, essas 3 substâncias, principalmente quando reunidas, podem produzir um rato morto que tende a ressecar e, portanto, a mumificar e não fede. Então, essas são substâncias que estão associadas à possibilidade de reduzir a atividade bacteriana e, ao mesmo tempo, favorecer a mumificação, em especial a utilização do arsênico para fins suicidas. Nós não temos informações sobre o exame toxicológico, o fato de que ele tenha se enforcado não exclui que ele tenha tentado morrer de outra forma ou que ele tenha sobreposto 2 medidas. Não é algo muito comum, mas não se pode dizer que não acontece. Eu, na minha experiência, encontrei pelo menos 2 casos desta forma na prática. Então, ele poderia sim ter utilizado alguma substância que dificultasse. Então, nós temos de um lado grandes grupos, nós temos de um lado os antibióticos, utilizados de forma terapêutica, e de outro lado, nós temos principalmente o arsênico, que pode ter bloqueado a putrefação e facilitado a mumificação. Então, veja só o que o nosso querido Dr. Sami, professor também, nos explica. A questão geográfica que pode ter facilitado o processo de mumificação. Ele acredita na possibilidade do enforcamento, sim, do suicídio. A questão que fica é como que aquele acúmulo de coisas foi parar num bloqueio antes, né? Como que ele conseguiu fazer aquele percurso ficar bloqueado. Mas ele traz a questão também do que poderia, vamos dizer, mascarar o cheiro, que a própria acumulação. E aí, eu vou fazer uma pergunta aqui, antes para o professor Leonardo. O senhor já esteve em alguma casa de acumulador? Já viu pessoalmente? Eu já fiquei hospedado na casa de um acumulador. E como que é? Essa coisa do cheiro Nessa, em particular, não, porque era um lugar muito aberto e tinha janelas muito grandes. Então, eu não me lembro de um cheiro muito diferente de um cheiro de mofo. Tinha um cheiro meio forte de mofo, de uma coisa meio pesada, o ar era pesado, mas não era um cheiro de coisa putrefando ou algo assim. de coisas? Era mais cheiro de coisas guardadas. Parece que você entra num sebo muito antigo, parece muito aquilo. Então, aquele cheiro de mofo, de papel velho, mas eu não sentia cheiro de comida estragada ou algo assim. E teve uma paciente uma vez, do CAPS, que era não estava um estágio tão avançado de acumulação, mas eu me lembro que aí tinha um cheiro um pouco mais... Mas aí tinha fezes de animais também. Na casa dela. Sim, sim. Aí é um cheiro forte. Sim. E agora eu sei que o Sérgio já viu também locais onde tem acumulação de coisas, correto? Uhum. E também, mesmo que o Sérgio ele vá fazer a contraperícia depois, quando a gente encontra um local onde ali aconteceu, teve um homicídio, um corpo foi encontrado já, né, com um tempo à frente, o cheiro também não sai, não é isso, Sérgio? Demora a sair. Sim, de fato, se você vai no IML central, você vai entrar, já logo na entrada você vai sentir o cheiro. É Então, verdade, eu assim, já fui lá. Então, assim, o cheiro se impregna muitas vezes, né? É um cheiro bem, bem diferente. Né? Sim, e como eu falei no começo, eu também não acredito que ficou mascarado no caso a putrefação cadavérica justamente em função da acumulação, certo, e dos cachorros. Até porque isso, Jennifer traz isso. Ela fala, mas, talvez eu não identifiquei que seria um cheiro de cadáver, porque eu tenho 4 cachorros, um gato, né? E ainda, Richard era acumulador. Então, assim, existe sim essa possibilidade, mas como eu falei, o cheiro é muito forte. Até como falou o doutor, certo, professor Sami, putrefacção como mumificação, eles vão em caminhos opostos, né? Então, quando você entra na putrefacção, dificilmente você vai começar a mumificar, porque você precisa de condições exógenas específicas. Por exemplo, lugares ventilados, temperaturas altas e até altura geográfica. Tanto quanto o Chile, tanto quanto no Peru,
muitas múmias foram encontradas, porque o clima favorece, certo? Só que nós estamos falando de Illinois, nos Estados Unidos, e quem abriu não é quente. Então, talvez o que gerou essa temperatura ideal para a mumificação foi o armário, certo, pequeno, junto com todos os elementos que estavam em volta, que acabou criando talvez uma estufa, né, um invernadeiro que se chama, e cria uma temperatura ideal para a mumificação. Mas é assim, é fantástico, né? Porque quando casos como esse acontecem, todas as teorias da conspiração chegam, né? Sim. Porque elas dão essa abertura. E assim, como que uma pessoa encontrada 8 meses depois dentro da própria casa, a polícia esteve ali algumas vezes, né, para fazer a verificação, busca, com cachorros farejadores, olha só, cachorro farejador que vai farejar, né, o cheiro, corpo, não é um cachorro de estimação, é um cachorro preparado, ele é ensinado para encontrar aquelas pessoas. E ninguém acha nada, a própria, enfim, companheira dele também podia ter colocado, vamos dizer, a casa abaixo para tentar descobrir algum vestígio, alguma coisa, alguma outra informação do que pudesse ter acontecido com ele. A única informação que a gente tem é que ela vai colocar, né, esses cartazes, né, pedindo ajuda para ver se alguém encontrou. Mas, novamente, as informações que a gente levantou é que as câmeras de segurança que estão ali na região viram ele entrando, mas nunca viram ele saindo. Sim. Então, o que ele teria cavado um túnel, né, saído, ele estava ali dentro. E realmente estava, porque ele foi encontrado meses depois. Mas, em que condições, né? E aquela tal história, estou me sentindo mal, a pessoa, né, toma antidepressivo ou não, mas só foi encontrado resíduo de ibuprofeno no organismo dele, nenhum outro tipo de medicamento, talvez não estivesse usando os medicamentos adequados, pode ter entrado numa crise, se sentido mal, e aí, ou numa ideação, como o professor Leonardo aqui nos explicou, né? Entra numa coisa que vai tirar a própria vida e tira, não é isso? É uma possibilidade, né? Porque há casos conhecidos da pessoa estar lidando com essas ideias já há um tempo, mas que ao mesmo tempo ela é crítica a essas ideias, ela não está com a intenção, pelo menos não o tempo todo, de passar ao ato, mas dependendo do cenário, é possível que depois de tudo aquilo, numa situação de estar no meio de uma crise, passando mal, ou tendo um ataque de pânico, ou a depressão bater mais forte, ou algum fator ambiental, situacional, a pessoa fala, não, agora eu vou. Sabe, mas que foi uma decisão de momento, digamos assim, não foi uma coisa tão planejada impulsiva, assim. Né? Eventualmente isso pode acontecer. E aí eu vou pedir o mapa para a gente mostrar para as pessoas onde fica essa região nos Estados Unidos. Então, a gente vai aqui para o hemisfério norte, a gente vai para o estado de Illinois, e aí a gente vai até Troy, a cidade, aonde era a casa do Richard e aonde ele foi encontrado. Gente, vamos passar aqui uma linha do tempo para a gente entender como é que esse caso se deu. Porque, como a polícia, no final, né, da sua investigação, conclui que foi um suicídio, não há crime. Então, você solta o mapa aí para a gente? Então, o que acontece? No dia 26 de abril de 2022, foi a última vez que o Richard foi visto com vida. Ele liga para a companheira dele, a Jennifer, e avisa que está se sentindo mal e chegará mais cedo em casa. No dia 27 de abril do ano de 2022, a Jennifer registra um boletim de ocorrência de desaparecimento. Tenta encontrar, né, o marido e não o acha. Aí, no dia 11 de dezembro de 2022, a Jennifer vai encontrar o corpo do Richard dentro do armário na própria casa, mumificado, e no dia 19 é feito o velório e o enterro dele em dezembro de 2022. Então, essa é a cronologia do que aconteceu com o Richard, e é importante que a gente fale sobre a questão, né, da acumulação, que isso é muito sério e, novamente, é diferente da pessoa que coleciona, é do colecionador, ou da pessoa que tem, sei lá, né, eu quero, enfim, ter posse de alguns objetos aqui. O acumulador,
ele, na grande maioria das vezes, ele vai trazer sim prejuízo para ele, para as pessoas que convivem com ele. E olha o que o professor nos falou aqui, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode ser genético, é isso? Tem uma base genética razoável, o efeito é moderado, que a gente chama, ou seja, não vai ser cravado, se seu pai ou sua mãe é acumuladora, fatalmente você será, não é assim, só que a sua probabilidade aumenta, mas é sempre uma conjunção desse aspecto biológico para a sua história particular de vida e para o aspecto social, o contexto onde você vive. Essas três coisas têm que conspirar para a pessoa se tornar acumuladora, ter esse transtorno de acumulação. E aí, muito bem levantado por ele também, o acumulador, ele até esquece o que ele tem dentro de casa. Então, ele compra a mesma coisa 5, 10, 15 vezes e começa a ter um prejuízo, inclusive financeiro, porque ele compra coisas que ele não precisa, né? Como ele também pode acumular coisas que ele vai pegando na rua, como ele muito bem, tem uma mangueira aqui, ninguém está usando, vou levar. Mas será que ele precisa daquela mangueira? Mas vai que precisa um dia. Essa é uma justificativa muito comum Será que de eu sou acumuladora? Porque Será que um dia eu vou precisar disso? Isso eu aqui tenho pode ser essa útil. mania, hein, de achar que um dia eu vou precisar de alguma coisa. Mas vai que um dia... Vai que um dia eu preciso. Mas aí a gente leva para terapia e resolve, né? E a grande pergunta é, tá prejudicando? Se não tá, não caracteriza o transtorno. Isso é fundamental. Tá. E como muito bem trouxe aqui o meu querido amigo perito Sérgio Hernandes, coisas estranhas aconteceram nesse caso. Se não tivéssemos a história do armário e do acúmulo de coisas na frente desse armário, eu diria que seria um caso fácil de resolver. Mas alguém precisa explicar como é que aquele armário foi bloqueado, porque, novamente, ele entrava e saía, mas tinha que tirar aquelas coisas da frente. Como é que aquelas coisas foram parar novamente naquele local, principalmente se alguém estava na busca dele? De fato, Carla, é um caso atípico por duas coisas. O primeiro, nós temos hoje, né, precedente de que casas onde a pessoa acumule objetos ou até animais poderia, no caso, interferir numa identificação através de cais farejadores. Interessante dado, né? Basicamente um anteparo na identificação. E outro mais importante, que isso foge um pouco da bibliografia, nós temos casos em que a putrefacção poderá acontecer mesmo com mumificação. Então, é um caso atípico, tanto do ponto da investigação quanto do ponto do caso da medicina legal. Então, informações interessantes e que deverão ser interpretadas da forma mais correta possível. Sim, é que, enfim, o que acontece? Como a própria polícia dá como caso encerrado, aí, de novo, você precisa... Mais dados. De mais dados, aí você precisa daquelas pessoas incríveis, né, que vão querer se debruçar para investigar esse caso, para entender o que de fato aconteceu com esse homem, porque é estranho, existe a possibilidade, como muito bem trouxe aqui, né, o professor Leonardo, ele pode ter tido essa vontade, ele já tinha, né, ele vivia com a depressão, então a gente não sabe, inclusive a pessoa quando toma um medicamento, né, que a gente tem que deixar aqui muito claro que ele é muito bom, né, se ele é prescrito por um médico, o médico diz que você precisa, não deixe de tomar o medicamento. Isso pode salvar a sua vida. Agora, tem gente que começa a abandonar os medicamentos e volta a ter os sintomas. Suicídio é uma coisa multifatorial também. Tem várias dimensões dentro desse comportamento e tem várias coisas que podem predispor. Nunca é uma coisa simples. Então, seria interessante ter mais dados sobre a história de vida dele, sobre como essa dita depressão estava se desenvolvendo, se tinha ideação suicida ou não. Porque muitas pessoas têm depressão e não têm ideação suicida, não é uma coisa obrigatória de se ter. Inclusive, não é obrigatório nem ter tristeza. Isso é uma coisa que é legal falar para bater contra o senso comum. As pessoas acham que toda pessoa deprimida está triste. Não necessariamente. Às vezes ela só tem angústia, né? E às vezes é um sintoma muito comum e menos falado, é aquele vazio. Aquilo que a gente chama de anedonia. Coisas perdem meio a graça, sabe? Coisas que eu gostava de fazer, não estou mais afim. Então é mais uma apatia, sabe? Do que propriamente uma tristeza. Então tem gente que acha que não está deprimida, porque está faltando aquela tristeza profunda, mas está com essa falta de graça geral das coisas. E é muito importante que a gente respeite, né, essas questões da depressão e entender que depressão ela é uma doença e ela pode ser tratada. Sim, com certeza. Né, tanto com a psicoterapia. Com a psicoterapia e com os medicamentos corretos. O legal é até combinar os dois.
Inclusive porque, né, o que os médicos explicam, não existe fórmula de bolo para depressão. Então, cada pessoa vai precisar de uma quantidade X, do medicamento Y, de uma quantidade maior também, de psicoterapia, fazendo as duas coisas, que eu concordo 100% com você, professor Leonardo, a pessoa consegue ter uma vida muito boa. A gente vê isso na psicoterapia o tempo todo. Sou psicólogo clínico, trabalho com pessoas com depressão e tudo mais. A gente vê isso acontecendo. De fato, há um ganho possível de qualidade de vida e as pessoas muitas vezes falam, nossa, eu não imaginava que ia ser possível. E não tenha vergonha de dizer que tem depressão e tão pouco de, sabe, procurar ajuda, porque quem faz isso só ganha. Com certeza. Então a gente precisa apoiar, inclusive, as pessoas que precisam de ajuda. É isso, meus queridos amigos. Essa é a história do Richard, um caso que aconteceu nos Estados Unidos, mais um caso que pegou fogo aqui no Brasil também, porque as pessoas queriam entender como é que ninguém achava esse homem. E esse homem foi parado, estava dentro, não era bem um armário, tá, gente? Era atrás de um armário, num quartinho ali. Porque parece que ele estava dentro do armário, quer dizer, você abriu o armário, você achava, né? Não. Era um quarto, um quartinho que tinha um armário ali meio que na sua frente. É isso. Vou deixar aqui as redes sociais do meu querido perito, Dr. Sérgio Hernandes, aqui do nosso grande psicólogo também, Dr. Leonardo, professor, um fera da psicologia. Entrem em contato com ambos, tirem dúvidas, são pessoas adoráveis, estão sempre de portas abertas. Vamos deixar aqui também as nossas redes sociais, que vocês já conhecem, e o e-mail da produção, quem quiser enviar dúvidas, tirar sugestões, pedir novos casos, dar sugestões, estamos aí sempre de portas abertas. Vai ficar aí também o canal de denúncia, que vocês já conhecem. Quem quiser fazer denúncia, é só enviar o material, a gente checa. Se chegar alguma coisa com potencial de crime, a gente encaminha para a autoridade policial. Fica aí também o nosso portal de notícias, que é o News IC. Lá você encontra todas as notícias do Brasil e do mundo, nessa área de investigação, na área policial, na área criminal, na área do ocultismo. Tudo que esse grupo de pessoas mais ama está lá. E fica agora, no final do programa, a nossa contribuição para o pessoal da Interpol. Quem tiver informação sobre os foragidos pode fazer isso, né? Mas eu vou pedir que vocês façam diretamente aos canais de denúncia da Interpol, e essa denúncia pode ser feita de forma segura e anônima, mas faça diretamente para eles. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima semana.